Sabe aquela frase que a gente ouve desde sempre, quase como um carimbo? Matemática não é para todo mundo. Parece que cria uma barreira, né? Como se algumas pessoas simplesmente não tivessem nascido para isso. Bom, hoje a gente vai mergulhar num material que não só desafia essa ideia, mas propõe um caminho bem concreto para derrubá-la. Nossa fonte são trechos de um livro chamado Método PI para Aprender Matemática, do José Carlos, que é PhD em Matemática Pura. E o que é mais interessante, sabe, é que o autor não começa com aquelas fórmulas malucas ou truques de memorização. A premissa dele é outra. O problema, quase nunca é a capacidade da pessoa. É o método. A abordagem. A abordagem. Exato. Ele descreve a matemática como um conhecimento que se acumula. Pensa num quebra-cabeça ou numa parede de tijolos. Se você tenta colocar uma peça nova sem que a de baixo esteja firme, a coisa toda desmorona. Pular etapas é garantia de fracasso. Exatamente. E para provar isso, ele não perde tempo. Logo no comecinho do livro, ele joga na nossa cara um desafio que, olha, parece pegadinha. A questão é assim: encontre a primazia da seguinte equação: x arroba 8 igual a 7 r agora x 9. Minha primeira reação foi pensar, tá, que língua é essa? E essa é a intenção. É exatamente essa sensação que ele quer causar. A equação é, de propósito, insolúvel naquele momento. Os símbolos tipo o jogo da velha, o círculo com a cruz dentro, e até a palavra primazia Foram inventados. foram inventados por ele. O objetivo é simular, de um jeito controlado, o que o estudante sente quando vê um conceito novo pela primeira vez. Aquele monte de símbolos que não significam nada. A solução, ele diz, só aparece quando a gente entende o método por trás. E é aquele que a abordagem dele me surpreendeu. Eu juro que eu esperava que o primeiro passo fosse, sei lá, revisar a tabuada. Mas não. O autor começa falando do ambiente de estudo. Confesso que a princípio sou meio autoajuda, não um método matemático. Ele chama de aprendizagem multifatorial. É sério isso. Quer dizer que o barulho na casa do vizinho afeta minha capacidade de resolver uma equação? Segundo o autor, não só afeta, como o impacto é enorme. Ele chega a dizer que esses fatores externos, o contexto, podem responder por até 25% do sucesso no aprendizado. 25%? É muita coisa. É um quarto do resultado. Pensa nisso. Um quarto não vem do seu esforço intelectual direto, mas de preparar o terreno. A perspectiva muda, né? Não é sobre ser mais inteligente, é sobre criar as condições para a sua inteligência funcionar sem interferência. Entendi. Então, em vez de se culpar por não entender, o primeiro passo é olhar em volta. O livro tem tipo um checklist para isso, né? Exatamente. Ele propõe uma autoavaliação bem prática, com perguntas que forçam a gente a encarar a realidade do nosso ambiente de estudo. Tipo, Coisas como: o lugar onde você estuda é quieto e organizado? Ou é aquele cantinho da mesa da cozinha? e a qualidade do sono, como é que tá? Você estuda com base no café e na exaustão? A pergunta de $1 milhão. O celular fica perto, vibrando a cada 5 minutos? A lógica é que o primeiro passo do método não é matemático. É logístico. Emocional. Perfeito. É como um atleta se preparando para uma competição. Ele cuida da comida, do sono, do foco, só depois ele entra em campo. Certo, faz todo sentido. O ambiente está preparado, o cenário está montado. Mas, e a matemática em si? Onde o método começa a atacar o problema? O ataque começa com um conceito que ele chama de leitura com significado. A ideia é que ler um problema matemático não é como ler um romance, sabe? Cada palavra, cada símbolo, tem um peso, um significado exato. E entender isso acontece em camadas. Em níveis de profundidade. Como assim na prática? Ele usa um exemplo ótimo de tão simples. A equação x² igual a 4. A maioria das pessoas olha para isso e pensa fácil, a resposta é 2. Isso seria a leitura nível 1. Ah, o reconhecimento superficial. Isso. A pessoa sabe que 2² é 4, mas talvez esqueça que menos 2² também é 4. Ou não sabe explicar o porquê. Ok, é a resposta automática quase de memória. E o nível 2? Na leitura nível 2, a compreensão já é mais analítica. A pessoa olha para x² igual a 4 e não vê só números. Ela identifica que há uma equação do segundo grau, entende o que a palavra incógnita realmente significa, sabe que existem outros métodos para resolver como Bhaskara.
Ela extrai mais informação do que está ali visível. Exato. E o nível 3 é a visão completa. A pessoa não só resolve a equação, como consegue visualizar. Ela enxerga o gráfico da função f de x igual x ao quadrado 4 e entende que a solução são os pontos onde a parábola corta o eixo x. Uau! Ela entende o que é o vértice, o que é domínio, imagem. A equação deixa de ser um problema isolado e vira parte de um sistema muito maior. É ver o mapa todo e não só o endereço. Isso é fascinante. Mas o autor vai além, né? Ele diz que essa habilidade de leitura profunda vira uma ferramenta para a vida, para ter senso crítico em política, em ciência. Essa conexão me parece um salto. Como que ler uma equação em 3 níveis me ajuda a analisar uma notícia? A lógica é que você treina um músculo mental. Quando você aprende a não aceitar uma equação pelo valor de face, você se condiciona a fazer o mesmo com outras informações. Você começa a perguntar: qual a definição exata desse termo? Quais dados sustentam essa afirmação? Tem outro jeito de interpretar isso? Entendi. A manchete de uma notícia é o nível 1. Perfeito. O nível 2 é ler o texto e entender os argumentos. E o nível 3 é investigar as fontes, entender o contexto. O método matemático vira um treino para pensar de forma mais analítica em qualquer área. Uau! Ok, essa explicação transforma um conceito técnico numa habilidade de vida. Entendi. Então, essa leitura com significado é o diagnóstico. Qual é o tratamento? O tratamento é o coração do livro, o método da progressão iterativa. Iterativa. A palavra iterativa é a chave aqui. Significa repetir um processo. Mas peraí. Essa ideia de progressão iterativa soa muito lógica, mas na prática não é o que todo mundo já tenta fazer? Se eu não sei algo, eu volto e estudo. O que esse método tem de diferente? Essa é a pergunta crucial. A diferença não está no o quê, mas no como. Apenas estudar mais geralmente é um processo caótico, né? Você volta, lê um pouco, tenta avançar, percebe que ainda não sabe. É frustrante. O método propõe um processo sistemático, com 3 passos: separação, diagnóstico e ação. Ok, vamos desempacotar isso. Separação. Primeiro, a separação. Antes de estudar um tópico novo, digamos, porcentagem, você lista tudo o que precisa saber antes. Frações, decimais, multiplicação. Você separa o problema nos seus componentes. E depois vem o diagnóstico. Isso. Você passa pela lista e avalia com honestidade. Ok, multiplicação, eu sei. Frações, mais ou menos. Divisão com vírgula, eu sempre me enrolo. Você identifica exatamente onde estão suas lacunas. E aí vem a ação, que é focada nessas lacunas. Exatamente. Uma ação cirúrgica. Se o problema é divisão com vírgula, você para tudo e volta para estudar só isso. E aí, o iterativo entra de novo. Para aprender divisão com vírgula, talvez você precise revisar tabuada. Então você vai mais fundo ainda. Você cria um caminho de volta até o chão firme. Isso. E para não se perder nesse caminho, ele propõe uma ferramenta visual. Um mapa, imagino. Exato. Ele chama de diagrama do plano de estudo. É um fluxograma, literalmente. No topo está o seu objetivo, porcentagem. Aí uma seta aponta para baixo para multiplicação de frações. E de lá, outra seta para multiplicação de números decimais. O diagrama transforma aquela sensação de estar perdido num caminho claro, visual. Ele mostra que você não está andando em círculos, está reconstruindo a base. Entendi. A ferramenta do diagrama dá a estrutura que faltava. Isso faz toda a diferença. Então, com tudo isso em mente, vamos voltar para aquele monstro do início. X arroba 8 igual a 7 mais multiplicação 9. Como a gente mata essa charada agora? Agora o monstro parece bem menor, né? A gente aplica o método. Primeiro, a leitura com significado para fazer o diagnóstico. Quais são as lacunas aqui? São 3, bem claras. O que é primazia, o que o símbolo arroba faz e o que o OP faz. Isso. Lacunas identificadas. Próximo passo, ação. Buscar as definições, os fundamentos. E no livro, o autor dá a cola num apêndice. E lá está.
Primazia é simplesmente a solução da equação multiplicada por 10. A operação x hashtag y é, na verdade, 2x plus y7. E x arroba y é x plus y plus 4. Pronto, acabou o mistério. As lacunas foram preenchidas. O que era uma língua alienígena virou uma instrução de substituição. Onde a gente vê x hashtag 8, a gente escreve 2x plus 87. Ok, vamos montar o quebra-cabeça. X hashtag 8 vira 2x plus 1. Do outro lado, 7 arroba x vira 7 plus x plus 4, que dá x plus 11. Então a equação toda agora é 2x plus 1 igual a x plus 11, 10. E a partir daí, a gente está em casa. O lado direito vira x plus 2. A equação fica 2x plus 1 igual a x plus 2. Subtraindo x dos dois lados e depois 1 dos dois lados. Chegamos em x igual a 1. Exato. Mas não acabou. O desafio pedia a primazia. E como a definição diz que a primazia é a solução, que é 1 multiplicada por 10, o resultado final é 10. Incrível, né? De um problema que parecia impossível, chegamos numa resposta. E o ponto principal que o autor reforça é: a resposta 10 é a parte menos interessante de tudo isso. O que importa é o processo. Um problema desenhado para ser intimidador foi desmontado e resolvido por um método. A promessa é que essa mesma abordagem funciona para qualquer dificuldade matemática real. Recapitulando as grandes ideias, então. A mensagem é que a nossa dificuldade com matemática talvez não seja uma sentença, mas o resultado de uma construção com falhas na base. A proposta é parar de tentar construir o telhado e voltar para checar os alicerces, começando por coisas tão básicas quanto o nosso ambiente de estudo. Exatamente. O método da progressão iterativa é, no fundo, uma ferramenta para a gente gerenciar o próprio aprendizado. Ensina a gente a ser nosso próprio detetive, sabe? Achar a causa raiz das dificuldades. E é interessante notar que ele não tirou isso de teorias abstratas. Ele desenvolveu o método ao longo de anos observando os alunos, as dificuldades reais e buscando uma resposta prática. E para a gente fechar nossa conversa, o livro deixa uma última provocação. Um tipo de questão que o autor chama de olímpica, que testa mais a criatividade do que a aplicação de fórmulas. Exato. E o desafio que fica para quem nos ouve refletir é o seguinte: prove que existem no mínimo 2 pessoas no mundo com exatamente a mesma quantidade de pelos no corpo. Uau! A intenção não é sair contando pelos, claro. É um convite para usar aquele músculo da leitura profunda. A pergunta a se fazer é: qual é a lógica, qual é o princípio fundamental por trás de um problema como esse? É um último exercício para a gente lembrar que, no fim, a matemática é uma linguagem para pensar de forma criativa.